gente prometeu pra vocês que ia responder tudo sobre fita LED. Então esse vídeo vai ser só dedicado à fita LED na marcenaria. É um tema bem extenso e acho que muita gente tem dúvida, né? Então acho que é bem legal mesmo fazer um vídeo só sobre isso e esclarecer todas as dúvidas. Quem tiver perguntas e tal, pode colocar nos comentários que a gente responde, né, Nath? Sim, com certeza. Gravamos um vídeo lá no meu canal só sobre dúvidas de iluminação e vamos dedicar esse vídeo aqui só sobre dúvidas sobre fita LED. Tô aqui com a Nicole, quem já assistiu o último vídeo já sabe. Ela é dona da Labiluz, é arquiteta, especialista em iluminação e a Nick vai compartilhar com a gente hoje todas as dicas que ela tem para dar sobre iluminação com fita LED. Vamos lá? Vamos. Acho que o principal que a gente tem para falar, assim, é que fita de LED tem várias potências de fita de LED. Então tem fita fraca, média e forte. A gente tem que sempre pensar no uso que a gente vai dar para aquele espaço. Então, por exemplo, para conseguir especificar a fita adequada para aquele local. Por exemplo, se você vai usar a fita de LED em uma estante, uma prateleira um pouco mais decorativa da sua sala ou do seu quarto. Não vai ter tanta função de luz, né? Uma luz tão efetiva, de trabalho, uma coisa tão eficiente que você vai precisar trabalhar com aquela iluminação. Você pode colocar uma fita mais média ou fraca. E pensar também que a iluminação de marcenaria, ela sempre compõe o restante do projeto. Você nunca tem que pensar na iluminação de marcenaria isoladamente. Com certeza. Você tem que pensar no projeto, na iluminação de marcenaria também, e no projeto daquele ambiente como um todo, como num conjunto da iluminação. Então você pensa na luz do teto, nas peças decorativas, tipo abajures, pendentes, e também na iluminação de marcenaria, para tudo ficar compondo uma grande orquestra, vamos dizer assim. Para tudo se conectar e fazer sentido, Exato, né? senão ficar uma coisa desconexa e aí fica não fica tão legal, né? Se você pensa tudo conectado, fica uma coisa mais bacana. Acho importante ressaltar que a gente decidiu usar uma linguagem bem didática, né? Para que vocês possam entender. Então a gente não vai falar muito sobre questões técnicas da fita LED. A gente vai usar essa expressão de fraca, média e forte para vocês conseguirem entender melhor o conceito e ficar mais didático para todo mundo que não é especialista desse assunto ou que não trabalha na área. E aí, se alguém quiser saber alguma potência específica, pode me perguntar que eu respondo. Isso. Deixa aqui embaixo nos comentários, aproveita que vai escrever o comentário, já se inscreve aqui no canal da Labiluz, corre lá no meu canal, se inscreve também, ativa as notificações dos dois canais para vocês receberem todos os vídeos que a gente subir por aqui. Aí então, se você tem um local, uma estante, uma prateleira mais decorativa, é legal usar uma fita média ou fraca. Se você vai colocar, por exemplo, num local de trabalho, por exemplo, cozinha, área gourmet, armário de escritório, prateleira de escritório, que vai exigir uma iluminação mais forte mesmo, né? Mais eficiente, você vai precisar daquela luz para trabalhar, é uma luz de apoio, aí já é interessante você colocar uma luz mais forte, porque você vai precisar daquela iluminação. Sim, com certeza. Então, o uso do ambiente, o uso do local faz muita diferença na especificação da fita. Sim. Outra coisa que eu acho que é legal a gente compartilhar com vocês é sobre os difusores. Eu sempre faço questão de comentar com os meus clientes da importância dos difusores, sim, né, Nick? Sim. Pra ficar uma iluminação de qualidade, uma iluminação refinada, para que você não fique com aquele LED exposto, que fica marcando os pontinhos, que fica aquela fita feia aparente, que não gera uma iluminação uniforme. Então a Nick vai contar um pouquinho pra gente sobre os difusores e sobre os perfis de LED que tem disponíveis, que também tem diferença, né? Tem bastante diferença. O que eu gosto muito de usar, a gente sempre faz o projeto de marcenaria em conjunto com o arquiteto e com o marceneiro, sim, porque aí a gente já escolhe o difusor, por exemplo, esse daqui é o que a gente mais usa, tem esse acrílico difusor na frente. Então a gente faz o projeto junto com o marceneiro e com o arquiteto e aí já passa o detalhamento para o marceneiro para ele já fazer a cava. O que é a cava? É como se fosse uma cavinha, uma casinha. Recorte em U, né? Como se fosse um recorte em U na marcenaria. Pra gente embutir esse perfil dentro da prateleira ou dentro do armário, embaixo do armário. E aí a marcenaria fica faceada, né? Isso. Com o final desse perfil. Fica lindo, é o melhor acabamento. Fica bem bonito, né? Exatamente. E você não vê as bolinhas do LED, como a Nath falou. Você só vê um filete de luz, uma linha iluminada, uma coisa homogênea. Fica super bonito, fica muito mais refinada. E o que eu tava falando pra Nath é que eu prefiro não fazer marcenaria iluminada do que não colocar o perfil.
Porque não fica legal, fica uma coisa muito grosseira. Usar o perfil é a diferença entre um projeto ok e um projeto excelente. Você tem esse refinamento, faz muita diferença. Faz muita tem diferença. Um custo, é claro, né? Esse perfil tem um custo, mas a gente entende que ele é um custo que vale a pena, que é um custo baixo, perto da qualidade que ele vai trazer para o nosso projeto de iluminação. Então, se você puder, o ideal é que você use o difusor. Exato. E aí, quando e como que a gente usa o difusor, né? Porque também tem outros tipos de perfil. O difusor a gente usa quando colocamos a fita de LED atrás da prateleira, na parte de trás, ou nas laterais, ou na parte de baixo. Porque aí a gente vai ter um efeito de luz difuso atrás da prateleira, nas laterais, que aí vai vir para os lados. E na parte de baixo também, que vai dar essa lavada dentro do nicho, ou, por exemplo, num frontão, ou numa bancada, alguma coisa do tipo. Se você quiser colocar na frente, a luz na frente da prateleira, não faz sentido você colocar esse perfil com difusor, porque aí você meio que não vai iluminar nada, né? Você não vai ter nada para iluminar. Sempre na iluminação a gente precisa ter um plano de madeira, uma parede, pra nicho, refletir, né? Para refletir a luz. Eu tenho uma produção, você pensa, eu tenho uma produção cheia de livros, cheia de coisa, e eu quero iluminar essa produção. Como que eu faço para iluminar a minha estante? A gente tem um perfil que é assimétrico, olha, que ele tem esse chanfre a 45 graus, que aí a gente usa justamente para esses casos que a gente coloca a luz na frente da prateleira, na frente da estante. Aí sim ela vai fazer essa iluminação de frente para trás. Isso, direcionada. E fica ótimo também. E também a gente pode colocar embaixo, na frente e embaixo, que também direciona a luz e fica muito bom. Esses perfis são muito legais porque a gente consegue fazer ele de várias cores. Então, branco, preto, cortem, grafite, e ele fica meio que desaparecido na marcenaria. Fica muito bom porque você não vê que tem uma luminária ali, você só vê o efeito de luz. Eu gosto muito dessas peças desaparecidas, porque a luz tem que ser o protagonista, né? Com certeza. Não a luminária. Mas, Natália, Nick, eu já tenho aqui a minha marcenaria em casa toda pronta. Eu não sabia que tinha que fazer a cava, ou quando eu fiz o meu projeto, eu não pensei em que eu ia querer uma iluminação de fita LED, então eu nunca mais vou poder instalar um perfil? Não, pode. Não. Pode instalar. A gente sempre dá um jeito, né, Nath? Sim, exatamente. Então você pode instalar o perfil aparente, sem ser embutido. A gente considera que o acabamento mais nobre é com a cava, mas é super possível de fazer essa instalação sobreposta à marcenaria. E aí o ideal é você escolher um perfil que tenha uma cor, né, de acabamento que fique bacana com a sua composição. Então, como a Nick falou, existe uma variedade super grande de cores, de acabamentos. Eu vou mostrar pra vocês as cores que a gente tem de acabamento aqui na Labiluz. E aí você escolhe aquele que fica mais bonito esteticamente, com o conjunto da marcenaria ou do revestimento que você tem ali. Ou outra opção também que a gente faz em alguns casos, a gente pede para o marceneiro, o cliente pede para o marceneiro revestir o perfil com a própria folha da marcenaria. Também, super legal, Fica super legal. Se for alguma marcenaria madeirada, né, alguma coisa mais específica, pode fazer esse acabamento. Bem legal também. E aí a gente usa esse perfil, que tem um acrílico aqui também, embaixo da prateleira, e ele fica exposto, fica de sobrepor, e também super funciona. Aqui a gente tem uma fita, olha, uma fita de LED para mostrar, que ela é bem fininha, então a gente criou esse perfil só para abrigar a fita de LED. Então na verdade, a fita de LED ela vai dentro do perfil, assim, né? E aí quando tem o difusor, aquela plaquinha do difusor ela vem na frente da fita LED e tampa todos esses pontinhos que ficam aparecendo, né? Então ele tem uma espessura aqui maior do que o da fita LED, né? A fita é bem mais fininha, então o perfil ele é um pouquinho maior, por isso que precisa estar previsto em projeto. Mas fica muito mais legal quando tem esse difusor. Sim. Outra dúvida também que as pessoas têm é como que a gente calcula o tamanho do driver. A gente sempre tem que calcular a potência do driver. Então a gente tem driver de 10, 30, 60 e 100 watts. E as fitas a gente tem de 4, de 6, de 12 watts, por exemplo. Então, fazendo uma continha só para explicar para vocês, é bem simples. Se a gente tem uma fita de 4 watts e a gente tem 2 metros de fita, a gente tem 8 watts de fita, certo? É só multiplicar. É só multiplicar. O tamanho da fita pela quantidade de watts. 2 vezes 4 são 8. Exato. Então, eu preciso de um driver. A gente sempre tem que deixar uma sobrinha de uns 15%.
Então eu tenho que ter né? de segurança, tem que ter o LED, ele é muito sensível. Então a gente tem que deixar uma folga para ele dar uma respirada, nunca pode deixar no limite. Então eu teria que ter aí um driver de no mínimo 12, né? Mais 15%. Então a gente especifica um driver de 12 watts. E agora Muito vamos falar um pouquinho sobre o lugar do driver? Acho que isso rola muita dúvida, a gente prevê bastante isso em projeto também, porque se você não pensar onde você vai deixar esse driver escondido, você pode ter um monte de problema aí estético na sua marcenaria, né? O que a gente sugere, sempre trabalhando junto com o marceneiro e com o arquiteto, ou faz um fundo falso na estante, por exemplo, tem um nicho, aquele nicho sai, coloca o driver ali atrás. Eu adoro essa solução, porque é prática, é fácil de instalar, fácil de dar manutenção, né? É muito e resolve bom. todo o problema estético. Não precisa, e ele não ficar aparecendo, porque, né, pelo amor de Deus. Ou também, se a sua estante ela vai até o teto, pode colocar dentro do forro de gesso próximo de um embutido, por exemplo. Aí se você precisar acessar o driver, é só tirar o embutido e aí você pega o driver. Isso a gente usa bastante lá no escritório, nas obras que a gente faz de banheiro. No banheiro a gente acaba colocando o driver perto da luminária principal ali, porque é super pertinho, né? E aí quando precisa fazer a manutenção é só tirar aquela luminária, também funciona bem. Legal. Mais uma dica, a gente nunca pode colocar o driver muito longe da fita. No máximo 6 metros de distância, assim, no máximo estourando. Isso. Porque o LED é um equipamento muito sensível, então a gente tem que cuidar muito bem dele. Eu falo, vamos cuidar do LED. Carinho com o LED, né? Exato. Então não colocar muito longe, porque senão a fita de LED ela vai perdendo, ela vai ficando fraca. No começo ela fica mais forte, no final ela vai ficando mais fraquinha. Então o driver ele tem que estar mais ou menos no meio ali da fita. Se você tem, sei lá, 3 metros de fita, ele tem que estar próximo de 1,5 metro para conseguir dividir a potência dele. E o que a gente precisa deixar, que isso me perguntam muito também lá no Insta, o que a gente precisa deixar de infraestrutura preparada para receber uma fita de LED? E só um ponto de luz normal, como simples se você fosse, e fácil. Como se você fosse instalar um embutido, uma arandela, uma luminária normal. A gente chama de rabicho, né? Você tem que deixar ali um rabicho de iluminação. Nada mais é do que o fiozinho de iluminação saindo, e aí a gente deixa sempre esse fiozinho onde vai conectar o driver, né? Isso. Então por isso que é tão importante você prever o lugar do driver antes. Então se o driver vai ficar num fundo falso, você deixa esse rabicho de iluminação atrás desse fundo falso. Se ele for ficar lá no forro embutido, você deixa lá e já faz ali uma previsão para sair também na parede ali, aonde você vai ter que colocar aquilo na marcenaria. Tem que deixar esse caminho entre o driver e a fita LED também bem preparada, né? Isso. Outra dica que eu também gosto, uma coisa que eu gosto muito de fazer é colocar um acendimento na própria marcenaria. Porque eu acho que isso facilita muito. Um exemplo. Você está num escritório e você tem uma fita de LED de luz de apoio, aéreo, né? Embaixo da sua marcenaria. Aí o seu interruptor tá lá na entrada da sua sala. Toda vez que você tiver que acender o seu escritório, você vai ter que ir lá. Não, você tem um botãozinho ali embaixo. Você já acende e pronto, acabou. Super simples, prático e eficiente. Isso muito é bem bom. bacana. E geralmente a gente... né? Super pequenininho. Geralmente a gente deixa acendendo no interruptor quando é, por exemplo, um LED que ilumina uma sanca de gesso, né? Um outro tipo de iluminação, cortineiro, esse tipo de coisa. Mas se é na marcenaria, imagina que você tá cozinhando ali, aí você precisa acender a luz, você tem que parar tudo com a mão, às vezes ali né? Você tá ali manuseando algum alimento, alguma coisa, tem que ir lá no interruptor e voltar. Se tiver em cima na marcenaria, é só levantar a mão, dar um toquezinho ali no interruptor. E o interruptor também tem de várias cores, né? Então você consegue também encontrar um, é super pequenininho, é uma bolinha, aí você encontra um que é o mais discreto possível, de acordo com a marcenaria, e pronto, resolvido. Marcenaria branca, interruptor branco, marcenaria grafite, interruptor preto, sabe assim? Então, madeira cortem. Dá pra resolver super bem. Vou mostrar umas fotos de algumas marcenarias iluminadas. Eu, particularmente, amo marcenaria iluminada, só que a gente tem que ter muita sensibilidade. Porque também uma marcenaria mal iluminada também fica feio. É legal a gente iluminar de uma forma correta, né, Nath? Com certeza, faz toda a diferença. E sempre também pensar que a fita de LED tem que ser amarelada, porque a branca, a mesma coisa que a gente falou no outro vídeo, a fita de LED branca, ela deixa tudo muito pálido e acaba distorcendo a cor da marcenaria também. Sim, com certeza. Né? Se você não sabe do que a gente está falando sobre a cor de fita LED, é porque você não assistiu o vídeo que a gente fez lá no meu canal, então corre lá para assistir também, que a gente deu
um monte de dica, né? Sobre iluminação, a gente falou bastante desse tema. Bom, é isso, a gente espera que vocês tenham gostado desse tema sobre fita LED, é um tema muito recorrente lá no Insta, lá no canal sobre dúvidas. A gente encerra por aqui esse vídeo sobre fita LED, mas a gente já tá preparando um novo vídeo para vocês, mostrando como que tá ficando o projeto lá do meu escritório, que toda a iluminação técnica é toda da Labiluz, a gente vai mostrar toda a parte de instalação e vamos mostrar também para vocês a instalação de fita LED, para ser um complemento aqui para esse vídeo que a gente falou sobre as especificações. Então aguardem, se inscrevam aqui no canal, lá no meu canal também, para vocês saberem quando esse vídeo foi pro ar. E o projeto também, né, Nath? Que ficou bem legal e vai valorizar demais o projeto do escritório da Nath, que tá muito legal, gente. Acho que vocês vão gostar. Vocês não podem perder. Acho que vocês vão gostar. Então um beijo e até o próximo vídeo. Beijo, obrigada. Tchau. Tchau.